Hoje nós vamos ver sobre a tentação de Jesus. Será que Cristo foi de fato tentado? E se ele foi tentado, era possível que ele caísse em tentação? E Satanás lhe apareceu de forma visível ou apenas em espírito, de maneira que somente Cristo poderia vê-lo? Ou será ainda que Satanás o tentou apenas na sua mente? Será possível que Satanás o tenha levado fisicamente ao pináculo do templo e depois a um outro monte bem alto? Mas como o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo de um monte, se nem mesmo de cima de um avião isso é possível? O cenário da tentação de Jesus é repleto de mistérios para nós. Vamos entender este texto e buscar tirar importantes lições que podemos aprender em nossa própria luta contra o diabo. Eu sou o pastor Abraão Viveiro, seja muito bem-vindo a mais uma leitura e meditação diária. Dê aí o seu like, se inscreva no canal, comente, ative o sininho e compartilhe esta leitura de hoje que se encontra em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Primeira observação: Jesus estava sozinho durante os 40 dias de tentação. Então foi ele mesmo quem relatou aos discípulos o que aconteceu no deserto quando ele foi ali tentado por Satanás. Para começar o seu ministério, Jesus achou necessário se separar do mundo em oração para ouvir a voz do Pai. Como isto é importante! Em momentos decisivos, e nós estamos tomando decisão o tempo todo, nos afastarmos do mundo para a oração, para falarmos com Deus. Mas veja também que é na solidão que Jesus é tentado. Normalmente, as maiores tentações das nossas vidas acontecem longe dos olhos das pessoas. O diabo sugere o pecado e ao mesmo tempo sussurra no nosso ouvido que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Lembra de Eva? Ela estava sozinha quando foi tentada. Quantos jovens, sozinhos, longe dos olhos dos pais, são seduzidos para as drogas e para a prostituição? Muito cuidado e vigilância, meu irmão, quando perceber Satanás se aproximando de você para tentá-lo. É difícil saber se o diabo tomou uma forma física para tentar Jesus, e se tomou, qual forma foi esta? Eu poderia trazer aqui várias possibilidades neste sentido, mas creio que o mais importante é saber que Jesus tinha plena consciência de estar sofrendo um ataque de Satanás e por isso resistiu firme na fé, sem dar nenhuma trégua, ao contrário de Eva, que ficou dialogando com a serpente até ser enganada. Quando tentados pelo diabo, precisamos resistir-lhe logo nos seus primeiros movimentos. Se ele lhe lançou um pensamento, um desejo pecaminoso, não fique analisando e consentindo, ainda que mentalmente, com aquele pensamento ou desejo. Resista-o decididamente, porque a Bíblia diz: resistir o diabo
e ele fugirá de vós. Um dos significados da palavra diabo é tentador, mas o pior é que tem crente que é tentado e sequer se dá conta de que está sofrendo um ataque maligno. Sim, quando tentados, a nossa natureza pecaminosa está em questão também. Mas nunca se deve duvidar de que por trás de toda tentação a velha serpente está ali presente. Outra coisa, será que Jesus foi levado ao pináculo do templo por Satanás? Certo comentarista acha que ele foi apenas em visão. Mas, por mais difícil que seja imaginar esta cena, é difícil alguém numa visão ser lançado de alto a baixo. Então eu acredito que a passagem é literal. Satanás, num estalar de dedos, tirou Jesus do deserto e o levou ao pináculo do templo. Flávio Joséfo disse que o pináculo do templo era tão alto que dava vestigem a quem subisse lá e olhasse para baixo. Lembra que Filipe foi transportado de um lugar para outro pelo Espírito depois de batizar o eunuco? Lembremos que o diabo também tem poder e ele quer sempre imitar a Deus. E veja a tentação. Jesus estava para começar o seu ministério. O diabo sugere que ao invés dele começar seu ministério humildemente, ensinando, pregando, ao invés disso, ele já poderia começar em grande estilo. Ele se lançasse do pináculo do templo, caindo em meio à multidão que sempre estava ali no pátio do templo, amparado pelos anjos e anunciando que o Messias seria uma grande sacada. Satanás estava sugerindo a Jesus um atalho, mas Jesus o repreendeu. Muito cuidado com os atalhos. O inimigo está sempre nos sugerindo atalhos, mas devemos ir pelo caminho correto. Da mesma forma, eu acredito que é literal quando diz que o diabo o levou a um alto monte para mostrar-lhe e oferecer todos os reinos do mundo. Mas Jesus também o resistiu, bem como resistiu à tentação de transformar pedras em pães. Caro ouvinte, o que aprendemos aqui é que os poderes espiritual do mal existem e eles estão em toda parte na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E se Jesus foi tentado não apenas no deserto, mas durante toda a sua vida até o fim, da mesma forma nós também somos tentados. Veja que o diabo não desiste de nos tentar. Ele tenta 1, 2, 3 vezes e ele sai por um instante, mas depois ele volta de novo. Estamos em uma batalha espiritual contra as forças do mal que querem nos fazer pecar contra Deus e destruir a nossa alma. Mas veja que Jesus resistiu e venceu o diabo porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele orava, ele jejuava, ele conhecia a palavra de Deus, pois são essas as armas que Deus nos deu para vencermos Satanás. O curioso é que não é apenas Jesus quem cita a Bíblia ali, mas o diabo também, só que usando a palavra de forma equivocada. Muito cuidado com os falsos profetas e falsos pregadores. Eles usam uma Bíblia também. E os púlpitos e a internet estão cheios deles. Cuidado especialmente com esses que só falam de bênçãos e prosperidade. Se o diabo tentou usar a palavra para tentar seduzir Jesus com promessas mirabolantes, Jesus, que é o autor da palavra, imagine o estrago que o diabo tem feito no mundo e na igreja usando a palavra de forma equivocada. Seja como os bereanos. Conheça a palavra. Finalmente, a Bíblia nos mostra aqui, bem como em tantas outras passagens, que os demônios não são meras fantasias, mas são seres reais que estão no mundo tentando o homem e trazendo destruição. Mas Cristo venceu o diabo e em seu nome os crentes verdadeiros também vão vencer. Caro irmão, não desanime porque você é tentado. Cristo também foi. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Oremos. Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, guie os passos deste irmão e desta irmã que passa por lutas e tentações.
venha livrá-lo, Senhor. Repreende a força do mal, repreende as forças malignas, e a tua luz resplandeça sobre a vida dela. E ela se volte de todo o coração para ti. Ó Deus, venha abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, venha livrá-la do mal. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Até breve, se Deus permitir.